São Paulo e Roraima são dois estados do Brasil. E uma coisa que todo mundo sabe sobre São Paulo e Roraima é que são dois estados com tamanho de população bem diferente. São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes. Para ser bem exato, são 46.649.132 pessoas, de acordo com a estimativa do IBGE para 2021. Já Roraima não chega nem a 700 mil moradores. Também sendo bem exato, são 652.713 habitantes. Para a gente ter uma ideia, se Roraima fosse um município de São Paulo, seria apenas o 10º mais populoso. Ainda assim, apesar de toda essa diferença, São Paulo e Roraima têm o mesmo status na organização do Brasil. Os dois são estados da nossa federação. Então os dois têm governador, vice-governador, 3 senadores, enfim, não há uma diferença estrutural entre um e outro. E aí a gente poderia se perguntar, né? Será que isso é uma coisa só do Brasil? Será que é só aqui que a gente encontra uma diferença tão grande entre duas entidades, dois entes federativos, que estão no mesmo nível, no mesmo grau, na mesma prateleira organizacional? A gente vai dar um giro por outros 10 países para ver como isso funciona. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, te convido a me acompanhar nessa. Antes da gente prosseguir para os outros países, vamos voltar a ver os dados de São Paulo e Roraima. Vamos colocar os números na tela para a gente ver bem a diferença. Vocês veem aí, São Paulo, repetindo o dito lá no começo, tem 46 milhões de habitantes e Roraima tem 652 mil. Em termos de proporção, isso dá 71,46 vezes, ou seja, São Paulo tem 71,46 vezes mais moradores do que Roraima. É muita coisa. Mas vamos lá para o giro pelo mundo. Antes, só uma explicação metodológica, digamos assim. A gente vai passar por países de diferentes perfis, com diferentes estruturas, mas vai ter duas regras que eu vou utilizar para todos os países que a gente vai abordar aqui. A primeira regra é que a comparação vai ser feita sempre sobre as estruturas dos países, os entes federativos, que estão logo abaixo do nacional. Então vai ter o nacional e vai ter esse primeiro ente que a gente vai analisar, que aqui no caso do Brasil são os estados. E a segunda regra é que a comparação vai ser feita sempre os entes do mesmo nível para cada país. Isso porque há países em que existem abaixo do nacional, né, logo na primeira prateleira, digamos assim, diferentes entes, entes com diferentes características. E aí a distorção ficaria muito mais acentuada. Então aqui vai ser estado com estado, província com província e etc. Então simbora para o giro. A primeira parada é num vizinho nosso, o nosso vizinho mais famoso, nosso principal rival no futebol, e às vezes fora dele, que é a Argentina. A Argentina é dividida em províncias. A mais populosa delas é a província de Buenos Aires. Todo mundo aí já ouviu falar, claro, da província de Buenos Aires, né? É lá onde fica o Caminito, a Casa Rosada, a Bombonera, certo? Errado. A Casa Rosada, Bomboneiro, Caminito ficam na cidade de Buenos Aires, a capital nacional, que não faz parte da província de Buenos Aires. Província e cidade são dois entes separados, e a província de Buenos Aires é a mais populosa do país, com pouco mais de 17 milhões de habitantes. A menos populosa é a Terra do Fogo, no extremo sul do nosso continente, com 177 mil moradores. Vamos ver na tela os números exatos. E agora a proporção. Vocês veem aí que Buenos Aires tem 99,66 vezes mais moradores do que a Terra do Fogo, ou seja, é uma proporção bem maior do que o caso do Brasil. Agora a gente continua no nosso continente, mas dá um salto lá para o norte para falar dos Estados Unidos, que é um país que em termos de estrutura, de organização, se parece bastante com o Brasil. Também é dividido em estados, né, e também concede muito poder aos estados, mas no caso um poder bem mais do que o nosso, mas enfim, vamos falar de população. O estado mais populoso dos Estados Unidos é a Califórnia, a famosa Califórnia. E o menos populoso é o Wyoming, que é um estado que fica no meio do país e é um daqueles que tem um formato perfeitamente retangular. Vamos ver os números da população deles. Tá aí, 39 milhões, quase 40 milhões para a Califórnia e 576 mil para o Wyoming. É menos que Roraima, cabe destacar. Vamos ver a proporção disso. 68,54 vezes. É bastante, é bem expressiva, mas menos que o caso do Brasil. A gente vai continuar na América do Norte, mas a gente vai dar um pulinho para cima, para o vizinho ao norte dos Estados Unidos, que é o Canadá. Porque no Canadá tem algumas coisas importantes, interessantes para a gente abordar. O Canadá é dividido em províncias. A província mais populosa é Ontário, onde fica Toronto, e a menos populosa é a Ilha do Príncipe Eduardo. Vamos ver os números. Ontário tem quase 15 milhões de habitantes, são 14 milhões e 700 mil. E a Ilha do Príncipe Eduardo tem míseros 160 mil moradores.
Imagina só a proporção, vamos ver? Tá aí, 91,13 vezes. 91,13 vezes. É muita coisa. É mais do que a proporção entre São Paulo e Roraima. E tem um detalhe, né? Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que eu tive a preocupação de comparar apenas entes do mesmo nível. Estado com estado, província com província, etc. Essa regra valeu especialmente para o caso do Canadá. Porque o Canadá, além das províncias, tem 3 territórios. E esses 3 territórios, eles têm muito menos autonomia do que as províncias, e eles têm características similares. Eles ficam lá no extremo norte do país, são 3 áreas de extensão muito grande e população bem pequena. O território menos populoso é um que se chama Nunavut, que tem 39 mil habitantes. Se a gente fosse fazer proporção entre a população de Ontário e a de Nunavut, a gente ia verificar que Ontário é 374 vezes maior que Nunavut. 374. Aí perde a graça, né? Mas vamos deixar o frio, vamos deixar o Canadá, vamos pular para a Oceania, vamos falar da Austrália. A Austrália é dividida em estados. O estado mais populoso da Austrália é o de Nova Gales do Sul, que é onde fica Sydney. E o menos populoso é a Tasmânia. Sim, é lá onde fica, de onde vem o diabo da Tasmânia. Vamos ver os números. Nova Gales do Sul tem 8 milhões de moradores, e a Tasmânia tem 540 mil, menos que Roraima também. A proporção entre eles é de 15,08 vezes. É uma proporção modesta, nem foi assim das maiores. Agora a gente vai saltar para a Europa para falar da Espanha. Na Espanha, a primeira divisão abaixo do país não é chamada nem de estado nem de província, e sim de comunidade autônoma. E se você está um pouco perdido com essa história de estado, província, enfim, esses diferentes termos para designar a primeira divisão abaixo do país, a gente tem um vídeo só sobre isso. Clica aqui para você entender direitinho. Vamos lá então falar da população das comunidades autônomas da Espanha. A comunidade autônoma mais populosa da Espanha não é aquela onde está Madrid e nem onde está Barcelona, e sim a Andaluzia, onde ficam algumas cidades famosas como Sevilha, Granada e Córdoba. E a menos populosa é a de La Rioja. Vamos ver os números. A Andaluzia tem pouco mais de 8 milhões de moradores, e a Rioja tem 319 mil. A proporção entre as duas dá 26,45. É bastante, mas bem menos do que outros casos que nós vimos aqui. Bem, mas até agora eu só falei de país com uma população grande ou menos de tamanho médio, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, a própria Espanha, que não é muito populosa, mas tem porte médio, enfim. E se a gente for falar de um país de população pequena, vamos fazer isso? Vamos então continuar na Europa e saltar para a Noruega. Tem uma população que é menos da metade do tamanho da população da cidade de São Paulo. A Noruega é dividida em condados. O mais populoso deles é o de Viken e o menos o de Nordland. Vamos ver os números deles. Viken tem 1.240.000 moradores e Nordland é quase igual, tirando 1 milhão, né? Tem 241 mil. A proporção entre eles é de 5,14 vezes. É a menor de todas que a gente viu até agora. Mas espera aí, se você não achou a Noruega pequeno o suficiente, se você está pensando assim, 5 milhões, se tem 5 milhões, não dá para chamar de pequeno. Tudo bem, aceito. Vamos então falar de um lugar realmente pequeno, San Marino. Talvez aí muitos de vocês nunca tenham ouvido falar de San Marino, que é um país realmente minúsculo, pequeno mesmo. É um país totalmente encravado dentro da Itália. San Marino é o 5º menor país do mundo, tanto em área quanto em população, e tem menos de 32 mil habitantes. Alguns exemplos de cidades do Brasil que têm mais habitantes que San Marino: Morro do Chapéu da Bahia, Missão Velha do Ceará, Ouro Preto do Oeste de Rondônia, Gramado do Rio Grande do Sul e Barra do Bugres do Mato Grosso. Barra do Bugres, aliás, é um dos 8 municípios brasileiros que tem exclaves em seu território. E sim, a palavra que dá nome aqui ao nosso canal, a palavra esclave. Quer saber quais são os outros municípios com esclave no seu território? Clica aqui e confere o nosso vídeo sobre isso. E vamos então voltar a falar de San Marino. Apesar de ser tão pequenininho assim, o país é subdividido. E as subdivisões de lá são chamadas de castelos. São 9 os castelos que formam San Marino. Vamos ver os números do mais e do menos populoso. O mais populoso é Serra Vale, com 11.059 moradores. E o menos é Monte de Adino, com 1.004. E qual a proporção entre eles? 11,01 vezes. Agora a gente vai mudar de continente e radicalmente de tamanho. Vamos deixar lá os seus 30 mil habitantes San Marino e pular para a Ásia para falar da Índia. A gigantesca Índia com seus mais de 1 bilhão de moradores. Só antes de falar da Índia, eu vou fazer um lembrete rapidinho aqui. Todo mundo deixar um joinha no vídeo e para quem ainda não for inscrito, se inscrever no canal. Valeu! A Índia é dividida em estados, mas com a Índia acontece também o que eu falei do Canadá, porque além dos estados tem também umas outras divisões, uns outros entes administrativos que não são estados. Mas vai valer a regra que eu combinei com vocês. Só vou comparar estado com estado. Vamos então ver os números da Índia.
O estado mais populoso da Índia é Uttar Pradesh, com 237 milhões de habitantes. Peraí. Acho uma boa fazer uma pausa para a gente assimilar bem esse número. 237 milhões de habitantes em um estado da Índia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. 237 milhões. Isso é mais do que o Brasil. A Índia tem um estado com mais habitantes que o Brasil. Bom, mas voltando, o estado mais populoso da Índia é Uttar Pradesh, com 237 milhões de habitantes. E o menos é o estado de Sikkim, com 690 mil. Já dá para sacar que a diferença entre eles vai ser monstruosa, hein? Tá aí, uma proporção de 344,63 vezes. Gigante, imensa, de longe, a maior que nós vimos aqui. E vamos agora para o continente que está faltando na nossa análise. E vamos falar também de um país com muitos habitantes, que é a Nigéria. A Nigéria também é dividida em estados, e o mais populoso é o de Kano, que tem 13 milhões de habitantes. O menos populoso é o de Bayelsa, com 2 milhões e alguma coisa. A proporção entre eles é de 5,74. É uma proporção bem pequena, ainda mais depois do que a gente acabou de ver da Índia. Por falar em pequeno, nosso próximo e último país é um país também de população pequena, que oficialmente pertence à África, mas não está localizado dentro do continente africano, e sim no Oceano Índico. Estou falando de Seychelles, que é um país, um arquipélago que tem 100 mil moradores. Vamos ver os números de Seychelles. Seychelles é dividido em distritos, e o mais populoso deles é o de Anse Étoile, com 5.015 moradores, e o menos de Les Mamelles, com 2.765. A proporção entre eles é de 1,81. 1,81. Então a gente fechou esse giro com uma proporção menor do que 2. De longe, foi a menor proporção que a gente viu aqui. E o fato de ser a única proporção menor do que 2 mostra o quê? Mostra que, com exceção de Seychelles, em todos os outros lugares que a gente viu, tem um estado ou província, enfim, o termo que for, cuja população é pelo menos o dobro da população do outro lugar, do menos populoso do mesmo país. Vamos relembrar todas as proporções entre o lugar mais e menos populoso que a gente viu aqui no vídeo. Moral da história, a distorção entre São Paulo e Roraima é grande? Sim, mas a gente está vendo que não é o caso isolado, que o Brasil não está sozinho nesse tipo de coisa. E com isso a gente fecha mais um vídeo do Exclave. Obrigado por todo mundo que acompanhou, peço a vocês para deixar um joinha no vídeo e para quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Obrigado, até a próxima!